Olá meu amigo, meu irmão, Sandro quem fala, canal pregaiOevangelho.com.br. Hoje nós vamos falar de algo santo. A gente começou, eu já fiz um vídeo aliás, falando de uma das ordenanças da criação, das ordenanças embutidas na criação. Eu falei do repouso sabático, nosso vídeo está aí, você pode conferir no nosso canal. Então já falei do repouso sabático, são 3 que vamos falar. Hoje eu queria falar com vocês sobre essa segunda ordenança que é embutida por Deus na criação. Vamos falar do casamento. Fica comigo, pregai o Evangelho. Casamento é santo, pois vem do Senhor. É isso mesmo, meu amigo. Casamento é santo. Casamento vem do Senhor. Ele é determinado pelo Senhor. Ele é uma das ordenanças da criação, embutidas na criação, ao lado do trabalho e do repouso sabático, né, que falamos no primeiro vídeo, que você pode encontrar aí no nosso canal. O casamento, a gente vê que desde o princípio Deus já nos estabelece o casamento. Lá em Gênesis 2:18, você vai ver que Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem ande só. Deus faz uma companheira. De uma parte do homem, Deus faz a mulher. Uma auxiliadora compatível, em conformidade com o homem. O casamento, então, a mulher é apropriada para o homem. Ela corresponde. Deus a faz de forma correspondente ao homem. Por isso, o casamento homem e mulher, o único casamento verdadeiro, é uma ordenança que remete a Deus. Por isso, o seu caráter santo, porque ele remete ao nosso Deus na criação. Não há dúvida sobre a santidade do casamento, né? Então, o que a gente pode dizer sobre o casamento como ordenança, num aspecto, mantendo o aspecto teológico para a gente nessa sexta-feira, que é o dia do nosso vídeo teológico? O que a gente pode estabelecer com relação a esse caráter teológico? Vamos pegar como se deu a criação da mulher. Havia o homem. Deus disse que o homem não era bom que o homem estivesse só. Deus cria essa ajudadora, essa pessoa como parte do homem, tirando a costela de Adão e criando Eva. Então, desde então, essa parte é tirada. A partir daí, todo homem, nessa relação interpessoal que acontece, o homem tem que encontrar a sua parte. O homem, então, deixaria a casa de seus pais e se uniria à sua esposa, unindo uma só carne, fazendo-se um só. Ordenança do casamento, embutida na criação. A costela que faltava, a parte que faltava, se fazem um, elas se unem. Por isso o homem vai. Por isso que o homem não deve ter 2 esposas ou mais esposas. Por isso a monogamia é de Deus. Ela é determinada por Deus. É o modelo que Deus estabeleceu para essa relação interpessoal. Eu tenho um esboço aqui, vocês não se preocupem não, que a cabeça não é tão boa. Eu tenho que ir pensando algumas informações que eu quero passar para vocês. Eu gosto de preparar antes. Então, subsequentemente à criação, temos o casamento. O homem sairia de sua casa, para a gente recapitular, o homem sairia de sua casa, da casa de seus pais, e se juntaria à sua esposa. Cada homem se juntaria a uma esposa. É uma parte que ficou faltando com a parte que complementa. Isso é
a ordenança da criação, é a ordenança estabelecida por Deus. Então, o homem diz lá em Gênesis 2, 24, que o homem se unirá à sua mulher. Gênesis 2, 24. Está implícito nisso que são dois, apenas dois. É um relacionamento que só cabem dois, somente dois podem fazer parte disso. Ser uma só carne, ela não se refere somente à consumação do casamento, à consumação carnal do casamento em momentos sexuais, vamos dizer. É muito mais do que isso. É uma permanente união. É a consumação de uma união permanente determinada por Deus. A gente sabe e a gente tem nos próprios ensinamentos de Cristo, onde está dito que o que Deus uniu não separará o homem. E isso é verdade, porque Deus une o homem com a sua parte, com a sua esposa. E isso também não deixa de ser uma prefiguração que a gente pode apontar aí a grande relação de Cristo, o novo Adão, com sua igreja. A gente consegue estabelecer isso. O grande teólogo que a gente pode citar aqui no momento para corroborar o que a gente vem dizendo é John Murray. Ele diz, eu vou citar ele, vou ler o que ele cita para explicar esse sentido claro do que é o casamento. O John Murray define dessa forma: um homem deve juntar-se a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. Definindo quase uma confissão de fé do que é o casamento, né? Um homem deve juntar-se a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. Gênesis, se você observar com cuidado, você vai ver, e pode ser argumento de detratores do casamento homem-mulher, do casamento somente dois, que Gênesis não registra o termo dois, a palavra dois. Mas Jesus faz isso lá em Marcos. E Jesus afirma em Marcos que são dois. Jesus cita os dois. Deus, o Criador, une o homem e mulher em uma só carne. Então, isso não é negociável, isso não é discutível, isso não precisa de argumento, pois a criação foi feita assim. É uma determinação de Deus, uma ordenança de Deus embutida na própria criação, no próprio momento da criação. É uma estrutura interna. Essa estrutura interna do casamento, ela vem da criação. Ela não é bom que o homem esteja só. Assim diz o Senhor. Deus faz para o homem a auxiliadora. Deus coloca o propósito da mulher como um ser criado é glorificar a Deus. Ele é um auxílio para o homem, ele não é o contrário. A mulher não é o contrário. Confere comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. A mulher glorifica a Deus. Essa união da mulher com o homem, e a mulher sendo ajudadora do homem, auxiliadora do homem, cumprindo o seu papel que Deus determinou para ela, não é de forma alguma algo que denigra a sua individualidade, mas algo que exalta a sua individualidade, entrelaçada com a criação, com a ordenança que Deus determinou. A mulher cumprindo o seu papel de mulher, de ajudadora do homem, de maneira alguma a coloca numa posição
depreciativa, numa posição numa subposição. Não é esse o sentido. Ela glorifica ao nosso Deus quando ela cumpre o seu papel de auxiliadora. Assim como, eu ouso dizer, a igreja, quando cumpre o seu papel fielmente de noiva de Cristo, andando adequadamente como noiva de Cristo, ela glorifica a Deus, porque Deus também ordena que Cristo busque a sua igreja, e Cristo morreu por sua igreja. Somente a mulher, então vamos recapitular, somente a mulher pode dominar, pode tomar posse desse papel de ajudadora, de auxiliadora do homem, auxiliadora perfeitamente correspondente ao que o homem precisa, pois Deus a criou para isso. Somente a mulher. Um outro homem não pode fazer esse papel. Não há união. Temos que ter a união homem e mulher. Não dá para ver a união de dois homens, duas mulheres, duas ajudadoras, não formam o par. Dois homens carecem de ajudadoras. Um não forma, um não é a costela que falta ao outro, trocando em miúdo. Na consumação, na vinda de Cristo definitiva para resgatar a sua igreja, para buscar a sua igreja, para a consumação do reino de Deus, essa vinda, esse papel da mulher de auxiliadora, ele cessa. A gente tem a comprovação de que as pessoas não se darão em casamento, não serão mais marido e mulher. Cessa então, somente nesse período, que vai ser para sempre, para toda a eternidade, para os que creem, a mulher tem cessado esse seu papel de auxiliadora. Não antes, ela desde a criação até o momento da consumação dos séculos, da vinda de Cristo, do reino estabelecido, a mulher tem o papel de auxiliadora do homem. É a mulher que vai, então, nesse período depois, ela vai gozar de igual comunhão que o homem terá, né? Ela vai gozar dessa comunhão que o homem vai ter no reino de Deus, estabelecido, né, com a nova vinda de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. Ela cessa esse papel de auxiliador e ela goza de igual comunhão que todos os homens têm. Ela não deixa, entenda bem, ela não deixa de ser mulher, o homem não deixa de ser homem, não deixamos de ser individuais. Mas eu digo que esse papel de auxiliadora, ele tem uma função, ele tem estabelecido essa grande função, ele é entrelaçado, intimamente agarrado ao santo propósito de Deus da redenção. Porque quem o Senhor Deus irá redimir? Quem o Senhor salvaria se estivesse permitido que o casamento fosse homem com homem, mulher com mulher? O propósito de Deus da redenção, ele se entrelaça com a propagação da raça. E essa propagação, essa garantia de longevidade, isso aqui é um exemplo de garantia de longevidade que temos na Bíblia, como uma prefiguração do propósito de redenção de Deus, onde ele garante a subsistência de seu povo para que ele possa redimi-lo. Se você pegar, essa aqui vai para os dispensacionalistas, se você pegar a aliança de Moisés com Moisés no Sinai, antes disso, o que acontece? Se a gente considerar que antes da aliança de Moisés no Sinai, antes das tábuas da lei, o povo sai do Egito. Mas teoricamente, como diriam os dispensacionalistas, o homem a gente ainda estava na aliança abraâmica. Então, vê como Deus retirando o seu povo do Egito, resgatando o seu povo do Egito, ainda antes da aliança com Moisés, ele está garantindo a longevidade do seu povo, a subsistência de seu povo,
Olha como isso tem a ver, como Deus faz uma pré-manifestação histórica, nesse evento histórico do Êxodo, já prefigurando a aliança que faria com Moisés. É uma aliança só. Me desculpa o parênteses, o aporte, mas é só para a gente dizer que a longevidade do seu povo, a propagação da espécie humana, dos homens, do seu povo, e com isso Deus quer redimi-lo. Passa pelo propósito da redenção a propagação. Por isso, meu amigo, meu irmão, reveja se você tem um conceito diferente. Você que possa estar me ouvindo com uma concepção de que a homossexualidade é válida. Não é o objetivo do vídeo tratar disso, mas se você tem essa concepção, reveja. Deus tem um propósito de redimir seu povo, um propósito que vem desde a eternidade passada e que se dará nos nossos tempos e vai perdurar para a eternidade futura, a comunhão garantida por Cristo Jesus na cruz. Mas esse propósito da redenção, do resgate do seu povo morto em delitos e pecados, isso passa invariavelmente, não tem como se dissolver, isso passa pela propagação da espécie. Deus tem que fazer, e trocando em miúdo, mais uma vez, Deus precisa criar pessoas para salvar pessoas. Se Ele não cria pessoas, e a manifestação dessa criação nos nossos dias, ela é com partos, com gravidez e partos. Se não há isso, como Deus vai salvar pessoas? Quem Deus vai salvar? Entende como tem alguma coisa a ver outra? Deus salvaria? Eu estou indo num limite radical, mas esse é o propósito. Deus não tem dois propósitos. O propósito é o da redenção. Então não há como isso ser dissolvido. Outra coisa que me faltou falar é que a consumação que vai acontecer no período, quando na volta de Jesus, né, que ele vai resgatar a sua igreja, e essa consumação do reino de Deus, ela encontra uma antecipação escatológica no Evangelho. Essa consumação, que me faltou falar esse ponto quando eu disse que a mulher não será mais ajudadora, né? A mulher já não mais será ajudadora do homem. Isso encontra uma antecipação escatológica no próprio Evangelho. Por quê? Se você ver lá em Gálatas 3:28, você vai perceber, tanto homem quanto mulher, eles devem responder ao Evangelho com a mesma resposta para ser salvos: a fé. É igual. Homem, o ajudado, o líder, o cabeça da família. A mulher, a auxiliadora, a que completa. Ambos têm que responder ao Evangelho com fé para serem salvos. Então, isso é uma antecipação escatológica. Você vai ver o escritor ou Palmer Roberts vai deixar isso muito bem claro naquele livro dele, O Cristo dos Pactos, sobre essa antecipação escatológica. Então, o homem, para a gente não se alongar tanto, estabeleçamos certos conceitos. O homem e sua esposa prefiguram, o homem que ama sua esposa prefigura o amor de Cristo por sua igreja. Ele representa, é o cabeça que guia a casa, como Cristo é o cabeça que guia a sua igreja. O homem que direciona a sua mulher, Cristo direciona a sua igreja. O homem cujo amor deve levar a que ele entregue sua vida por sua esposa, como Cristo entregou sua vida pela igreja. Lembra então, vamos pegar 3 pontos para a gente tentar. Sabe que falar que não vai alongar comigo é difícil, mas eu vou tentar. Mas tem pontos que eu não podia deixar de falar sobre esse assunto. São pontos que contradizem, né? Que contradizem a ordenança do casamento. Lembrar que nem homem nem mulher são independentes.
primeiro ponto da gente ver, da gente não se esquecer de falar, nem homem, nem mulher são independentes. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem. Em momento algum você vai ver que Deus coloca o homem, apesar de líder, mas ele não coloca como independente. O homem tem que ter a sua esposa quando Deus assim o der, né? Der a esposa a ele. Mas, então eu queria mencionar para vocês 3 pontos que vão contrariar a ordenança do casamento. É a poligamia, né? Ele contradiz a ordem da criação. Ele contradiz a ordenança da criação quanto ao casamento. Por quê? Foi criada somente uma mulher auxiliadora. Somente uma mulher vai formar essa integridade com o homem, numa só carne. Então, é exclusivo um homem, uma mulher, um par. Então a poligamia contradiz a ordenança do casamento. Isso é inegociável. Deus criou uma mulher para um homem e estava formado. A gente não pode dizer que o casamento Adão e Eva era incompleto. Estava completo. Estava completo. Não faltava nada. Deus não fez algo defeituoso ali. Portanto, não é ousado que eu diga, e é veracidade o que eu vou dizer. Um casamento homem, mulher, mulher, ele é defeituoso. Ele não reflete em hipótese alguma a ordenança de Deus, a perfeição da criação de Deus. Outro ponto que agride a ordenança da criação, que contradiz a ordenança da criação, é o divórcio. Por quê? Deus une o homem e a mulher sob o mesmo jugo. Deus une os dois sob o mesmo jugo. Deus os coloca numa só carne. Com essa união, o mesmo jugo. Lembra também da mesma resposta do Evangelho. Lembra também do que haverá na consumação dos séculos. Da igualdade. Né? Então, onde todos devem responder também com a fé. Somente então, nos casos em que a Bíblia diz, é permitido o divórcio. É uma situação difícil da gente comentar, assim, porque temos tantos casos hoje, mas a Bíblia não deixa margem para a gente ter dúvidas quanto a essa integridade. Se você vê no que é explicitamente declarado, e nessa questão que eu estou dizendo para vocês da integridade, Deus forma uma integridade, o homem sai para encontrar a sua parte faltante, a sua auxiliadora, larga a casa dos pais para formar a sua família com a sua auxiliadora, para se unir numa só carne. Então o divórcio dissolve essa integridade e não deve ser feito. O divórcio é contra o que Deus determinou. Somente lembre-se em caso onde a Bíblia determina, né? Em caso de imoralidade, que vamos dizer o adultério, né? ou a deserção manifesta, né? E veemente, onde o homem algum deles abandona a casa, somente aí, como você pode ver lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 14, item 6, em conformidade com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, consulta, você vai ver onde admite-se o divórcio sem que esteja sendo quebrado o mandamento de Deus, uma ordenança de Deus. Então, não, divórcio é não, a não ser onde diz que 1 Coríntios 7,15, e você pode observar também na Confissão de Fé de Westminster, como eu disse. O terceiro ponto que eu queria dizer, que contradiz muitíssimo, severamente, não menos do que os outros, não mais do que os outros, mas contradiz severamente, agressivamente a ordenança do casamento, é
De novo eu digo, a homossexualidade, ela contradiz a ordenança do casamento. Porque Deus ordena que o homem deixe a casa de seus pais para unir-se à sua... Lê a Bíblia, meu irmão. Unir-se à sua mulher. Deus diz para que o homem se una à sua mulher. Não há lugar, meu amigo, meu irmão, você que me ouve, não há lugar para a união com o mesmo sexo. Deus não ordenou o homem, não criou o homem para que ele cometa essa depravação. Eu não vou entrar no mérito, assim como eu não entrei no mérito alongado sobre o divórcio, eu não entrei no mérito alongado sobre a poligamia. Os três contradizem a ordenança do casamento, que é santa porque provém de Deus. Eu espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido deixar a mensagem de acordo com o que a palavra de nosso Santo Deus determina. Eu espero que você possa ser edificado com a palavra de Deus, pois só ela, sendo dita e explicada como ela é, pode edificar. Então, que Deus nos ajude a todos a podermos cada dia mais aprender com sua palavra, com seus ensinamentos, que estes sim são santos. Esse foi o nosso vídeo, chegamos ao fim. Eu espero que você possa assistir sempre com a gente. Eu lhe convido, meu amigo, meu irmão, como eu sempre digo, a se inscrever no canal. Marca o sininho, lembra de marcar o sininho para você receber as notificações. Dá uma conferida nas nossas playlists que estão muito boas. Nós temos estudos de livros, nós temos a recomendação de livros toda semana. Me perdoe se às vezes acontecer por força maior eu precisar saltar algum vídeo, porque é compromisso do curso de teologia, é compromisso de trabalho, é a família, é a igreja que graças ao bom Deus podemos servir. Tenho trabalhado bastante e nunca é demais, né? Então, se acontecer, me perdoem de antemão. Logo, logo a gente está colocando, e por isso também eu confesso que também por isso eu criei a sessão que vocês vão ver, que é dos insights, onde serão vídeos rápidos e menos elaborados, menos compromissados com o padrão formal, né? Então a gente vai poder estar sempre em contato, mas nunca vazios. O objetivo jamais é fazer algo tocado, né? A toque de caixa, sem, como se diz o ditado, sem esmero, né? Então, um grande abraço para você, para a família, que Deus possa estar contigo nesse momento em que você me ouve e que possamos estar juntos sempre. Pregar o Evangelho. Grande abraço, que Deus te abençoe.